empreendedorismo, saúde, carreira, maternidade, beleza, família. Tudo do universo feminino agora no Mulheres, na Paiquerê 91,7 com Cris Magalhães. Olá, ouvintes da Paiquerê, sejam muito bem-vindos a mais um programa Mulheres na Paiquerê 91,7. E essa é a edição de número 65. E esse espaço é para você, é para dar voz para nós mulheres, é um espaço para informação e inspiração também. E hoje, falando em inspiração, nós vamos falar sobre um tema que toca profundamente o coração de muitas mulheres, que é o sonho e os desafios da fertilidade. Afinal, nunca se falou tanto em fertilização in vitro, congelamento de óvulos, planejamento reprodutivo e os impactos que a vida moderna tem causado nas mulheres nessa parte da fertilidade. Então, para esclarecer todas as nossas dúvidas, hoje a gente tem a honra de receber aqui a sócia proprietária da Clínica Mãe Londrina, a doutora Emiliane Favoreto, que é médica, ginecologista e obstetra, especialista em fertilização in vitro, com uma ampla experiência nesse cuidado e acolhimento de mulheres que desejam engravidar. Seja muito bem-vinda ao programa Mulheres na Paiquerê 91,7, doutora Emiliane. Oi, Cris. Muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de ter sido honrada, de ter sido convidada, né, para vir aqui conversar com tanta gente sobre esse assunto tão importante. Bom, até para a gente esclarecer um pouquinho, que tem muitas dúvidas, né? Hoje, apesar a gente falar bastante sobre essa questão de fertilização, tem várias formas, né? Hoje, de uma mulher se tornar mãe, tem alguns tratamentos, mas muitas pessoas ainda têm essas dúvidas. Então, para a gente começar, o que exatamente é essa fertilização in vitro e como que funciona esse processo? Graças a Deus a gente tem sido normalizado, né? Conversar sobre isso, não deixou de ser um tabu. Então, muito mais gente tem procurado, né? Tirar suas dúvidas. Então, a fertilização in vitro, ela nada mais é do que um dos tratamentos que a gente pode fazer para pacientes, né, com problema de infertilidade, pacientes, casais inférteis, né? E a fertilização in vitro, ela é um processo de alta complexidade que a gente faz dentro do laboratório. Então, é um processo todo que a gente faz a paciente passar por um estímulo, né, de hormônios todos para esses folículos, os óvulos, né? A gente conseguir mais óvulos, captar esses óvulos no laboratório e no laboratório fazer a injeção do espermatozoide no óvulo e fazer com que o embrião surja ali. Então, a fertilização in vitro é o processo de fazer o embrião dentro do laboratório e depois fazer a inseminação dentro da mulher. Olha que legal. Porque é uma dúvida que as pessoas têm bastante, né? Então, como que é esse processo? Basicamente, ao invés de ser feito isso de forma natural, é feito isso em laboratório. Então, colhe o espermatozoide, o óvulo da mulher, então faz esse processo de fecundação, seria assim? Isso, a fecundação dentro do laboratório. Daí existem alguns métodos, né, para serem feitos. Ou deixa o espermatozoide escolher o óvulo, escolher o espermatozoide que quer. Ou a gente coloca o espermatozoide dentro do óvulo e o embrião vai sendo formado por ali. E aí a gente acompanha, né, dentro dos dias seguintes da fertilização dentro do laboratório, o desenvolvimento do embrião. Ah, que bacana. E a gente tem ouvido falar muito isso nos últimos anos também, um aumento, né, nessa busca por esse tipo de tratamento de reprodução assistida. Quais são esses principais fatores que vocês compreendem esse crescimento? Tem uma resposta para isso? Eu acho que existem inúmeros fatores, né? Dentro do que eu já falei também, o tabu sendo quebrado, então mais mulheres, mais casais procurando ajuda depois de entenderem o diagnóstico de infertilidade, que muitas vezes é muito difícil de ser feito e de ser aceito também pelos casais. Sim. E a idade da mulher, né? Então nós vemos uma sociedade onde a mulher está inserida no mercado de trabalho com muito mais afinco do que antigamente, e às vezes o planejamento da maternidade
maternidade ele vai ficando para depois. Então, a gente, infelizmente, né, eu até brinco com as minhas pacientes que Deus não foi muito feliz com o nosso banquinho de óvulos. Sim. A gente já nasce com todos eles e a gente vai perdendo esse estoque durante a vida, né? Então, independente do que a gente faça, se a gente está usando anticoncepcional, não usa anticoncepcional, menstrua ou não, a gente acaba perdendo 1000 folículos ali todos os meses. E esses folículos, eles vão acabando o estoque, chegando no fim da vida reprodutiva da mulher, que a gente considera que é a menopausa. Né? Então, além dessa perda de óvulos que vai acontecendo durante o tempo. Vai acontecendo isso naturalmente. Naturalmente. A gente tem também, com a idade, uma perda da qualidade dos óvulos, né? E essa é uma das questões mais importantes dentro da reprodução humana. Então, é uma coisa que a gente não consegue mudar. Então, é a qualidade do óvulo, né, que vai desenvolver o embrião. Com a idade, ela vai piorando. Então, vai aumentando o risco de algumas doenças, né? Algumas doenças genéticas. E isso acaba piorando a chance reprodutiva. Então, procurar ajuda, né? O quanto antes é sempre melhor. Mas muitas mulheres, mesmo por se estarem inseridas ali dentro do mercado de trabalho, ou priorizam carreira, o que não é um problema, né? Obviamente, vai chegar uma hora que tá ali na encruzilhada, ou é agora ou não é, ou, né, e acaba tendo alguns problemas a mais nessa parte de engravidar. Como você falou, às vezes as mulheres, elas esperam sempre o momento certo, então elas vão adiando porque sabem, né, que a maternidade exige bastante de uma mulher, né? Infelizmente não, acaba pesando mais para a mulher sempre, né, por inúmeras demandas, mas eu sempre também falo isso, eu acho que não existe um momento ideal, não existe um momento certo para engravidar. Sempre a gente tem alguma coisa para fazer, principalmente a gente que trabalha, né? A gente que está ali lutando para conseguir um espaço aí na sociedade toda. Então, nunca tem um momento certo. É meio que dá vontade, é de uma hora meio que para outra. Então, tem que tomar coragem. Não dá para esperar o momento certo, até porque você que falou em relação à idade da mulher. Esse é um dos principais fatores que influencia também na fertilidade? É um dos principais fatores. A gente tem, né, como uma regrinha, entre aspas, que a partir dos 35 anos, uma queda muito expressiva, tanto da quantidade folicular, então a gente perde com maior velocidade a quantidade de óvulos, tanto da qualidade do óvulo. Então, depois dos 35, começa a ficar um pouquinho mais complexas as coisas. Então, aumenta risco de aborto, aumenta risco de alterações cromossômicas, alterações genéticas, né? Então, maiores chances disso acontecer e, consequentemente, uma chance de gravidez natural menor, né? Então, ali entre os 30 anos da mulher até uns 34, a gente tem uma chance mensal de gravidez de 20%. Depois disso, ele vem caindo gradativamente, até chegar nos 40 anos com uma chance de 2% mensal. Nossa, então, é uma queda bastante grande. Nossa, é uma diferença boa. É uma diferença boa. Mas você também comentou sobre a questão da mulher que faz o uso de anticoncepcional. É um mito isso? Porque também a gente escuta falar bastante. Se a mulher toma ao longo da vida anticoncepcional e chega um momento da vida dela que ela quer engravidar, decide engravidar, ela para com o medicamento, ela tem mais dificuldade. Então, quem tomou a vida toda esse tipo de medicamento e uma mulher normal, isso é verdade ou isso é um mito? É um mito. O anticoncepcional, ele não tem a capacidade de alterar a nossa capacidade reprodutiva. Então, ele faz um bloqueio ovular e a gente continua perdendo aqueles folículos que eu falei. Então, independente do que a gente faça, a gente vai ter essa perda folicular normal. O anticoncepcional, ele só é um bloqueador ovariano. Então, ele faz o bloqueio da ovulação, a gente não engravida por conta desse bloqueio, mas assim que a gente retira a medicação, a gente volta a ciclar normalmente. O que acontece muitas vezes? Então, a paciente entra com a medicação muito cedo. Seja na adolescência, por exemplo, ou porque menstrua demais, ou porque tem ciclos muito irregulares, e quando ela chega na fase adulta e vai querer engravidar, ela retira esse anticoncepcional
Pode demorar uns 2, 3 meses para a gente voltar a ter ciclos regulares por conta da medicação, mas a gente não sabe como essa paciente ovula. Então, não sabe se ela é regular ou se ela tem uma síndrome do ovário policístico. Então, tudo isso vai ser descoberto depois. E isso, sim, pode atrasar o processo de engravidar. Então, não saber do seu ciclo, né? Não saber se ele é regular ou não, se você tem endometriose ou não, né? Então, são vários fatores que a gente vai descobrir, talvez, depois de retirar o anticoncepcional. Ou também, usei o anticoncepcional minha vida inteira. Cheguei com 36 anos, quero engravidar. A hora que tira, né? Pode ser que a ovulação não esteja muito boa, a sua reserva ovariana não esteja muito boa. São coisas que a gente se preocupa depois de acontecer, né? Então, não que ele influencie diretamente, mas as consequências da vida toda, de descobrir como é que é o ciclo, ou se é irregular, ou se ovula direito ou não. Isso sim pode acontecer. Mas fora essa questão do medicamento, que é um mito... as pessoas falam muito a questão hoje de qualidade de vida, estilo de vida. Isso também influencia nessa parte de fertilidade entre homens e mulheres ou não? Independente do estilo de vida, não, com certeza. Assim. Com certeza. O estilo de vida está hoje em dia, inúmeros estudos já mostram alimentos, bebidas, álcool, café, alimentos gordurosos, ultraprocessados, açúcar refinado como fatores negativos para a reprodução. E é bem legal você ter falado do homem, que o homem também faz parte, né? Sim. Então, a gente sempre fica muito... A mulher que engravida, a mulher que faz todo o processo, ela acaba sendo o fator, o foco principal de dessa história. Mas para engravidar, 40% dos fatores de infertilidade são masculinos. Nossa, né? e é considerável, né? Você fala 40%. 40% masculino, 40% feminino, e a gente tem 20% ali de ou não determinado, né? Que a gente fala que... Ou seja, metade. Metade, exatamente, metade. Então, já existem estudos super bem posicionados contra álcool e espermatozoide, né? Qualidade espermática. E na mulher também. Então, atividade física é super importante, né? Que é o que de peso. As pessoas estão falando muito. Eu falo, todos os médicos que passaram por esse programa repetem a mesma coisa. Como o estilo de vida hoje está muito relacionado, né, à nossa saúde também. Sim. E a saúde reprodutiva da mulher e do homem. Então, o estilo de vida vai influenciar demais. Nessa alimentação saudável, não ter uma vida sedentária. Sim. Então, são fatores que vão influenciar. E às vezes a mulher está tão... eu não sou fértil. E às vezes é até a questão do próprio estilo de vida e do casal, né? E do casal, exatamente. Já aconteceu de pacientes casais, né? De irem na consulta e avaliarem esses fatores mesmo de vida. De atividade física, melhorarem, emagrecerem um pouco. Comerem mais saudável, retirar açúcar, café, que é super importante. Álcool da dieta, conseguem engravidar naturalmente por conta dessas mudanças todas de hábitos de vida mesmo. São coisas difíceis de fazer. Eu sempre falo isso no consultório, não é fácil. Porque se fosse fácil, todo mundo fazia e todo mundo era saudável, ia na academia feliz e contente. Mas eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis de serem feitas, né? Então, assim, a mudança de hábito é uma coisa demorada. É mudar o estilo de vida. E as pessoas estão condicionadas a viverem de uma forma e, de repente, ela necessita mudar completamente. Exatamente. E essa mudança requer tempo, né? Não vai ser de um dia pra noite que você vai deixar de comer um hambúrguer para comer salada. Então, é uma coisa que tem que ser devagar para conseguir entrar no seu dia a dia e não ser ruim. E acredito também que principalmente quem deseja engravidar, parece que decidiu já que é amanhã, né? Exatamente. Esperou uma vida inteira. Não é isso de experiência própria. Eu sempre falo isso no consultório também, que parece que a gente usou anticoncepcional a vida inteira para chegar de quando a gente quer engravidar para ontem. A gente não quer engravidar no próximo ciclo. Então, porque o terrorismo na adolescência é tão grande nessa questão de gravidez, né? De não pode engravidar. A gente fica com tão medo que a gente acha fácil engravidar. Mas eu falei, o dado que eu falei da gestação ali dos 30 aos 35 anos, é 20% de chance mensal fazendo tudo certo. Então, não é uma chance extremamente alta. A gente fala que nós, humanos, não somos
bichos muito férteis, né? Então, quando a gente engravida normalmente de um. Se for comparar com outros bichos, que é né, uma ninhada muito grande. Então, a gente não é uma espécie muito fértil. E isso se confirma nesses 20%, 25% de chance mensal fazendo tudo certinho. Então, requer um pouquinho de paciência, o que é muito difícil. Porque daí entra ansiedade, entra milhões de outras coisas junto que também podem atrapalhar no processo de gestação. Sim. E no início do programa, você comentou sobre essa questão das mulheres engravidarem cada vez mais tarde, né? E aí, quando decide, aí se dá conta que não é tão fértil, enfim, vários fatores. E hoje, a gente percebe que se falam muito em congelamento de ovos também. Até para a mulher poder se programar com mais calma. Sim. Como que funciona isso? Porque a gente... É uma coisa nova, que as pessoas estão comentando bastante. Mas eu percebo que muita gente tem dúvida em relação a isso. De como é feito esse processo, se tem uma idade, né? Que idade... a gente deve fazer isso para poder se prevenir, enfim, e se programar para esse momento. Então, congelamento de óvulos já vem sido muito mais falado recentemente, também perdendo grande parte do tabu que tinha. Eu falo isso também com muita propriedade, e que eu falo isso para as pacientes é que o congelamento de óvulos é um presente para você do futuro. Não necessariamente você precise usar, né? Mas é uma segurança e uma tranquilidade de você viver sua vida do jeito que você quer, né? No momento que você acha mais oportuno se tornar mãe. Isso, exatamente. Aí ela pode ser uma ferramenta, não necessariamente precise ser usada. Então, os óvulozinhos ficam congelados. Se você quiser usar eles, não quis, dá para descartar. São células, como a gente descarta os óvulos todos os meses, né? E como funciona esse processo? É mais ou menos a mesma ideia da fertilização, mas não tem o processo da injeção do espermatozoide. Então, a gente tem o estímulo também ovariano. E ele sempre é pensado assim, todos os meses a gente produz um tanto de folículos no ovário. E desses tantos de folículos, um folículo é o folículo melhor, que tem o melhor óvulo, e é ele que cresce para a gente fazer a ovulação. No congelamento de óvulos, nosso objetivo é que todos esses folículos que foram recrutados nesse último mês, eles evoluam juntos. E eles cresçam da mesma forma para que a gente, chegando lá, perto quando for para ovular, a gente consiga captar todos esses óvulozinhos. Então, ao invés desse ciclo a gente ter um só, a gente vai ter vários óvulos. Esses óvulos, eles são captados no laboratório, né? Por uma anestesia de sedação, como se a gente fosse fazer uma endoscopia, colonoscopia, tranquilo. E é via transvaginal, né? Com um ultrassomzinho transvaginal tem uma agulha. E a gente pega cada folículozinho, cada casinha do folículo tem que ter um óvulozinho. A gente aspira esse líquido folicular, vai para o embriologista na outra sala e é congelado os óvulozinhos. Esses óvulos, eles são classificados em óvulos bons ou não maduros, né? E aí congelados para quando você quiser usar. Olha que interessante. Bom, esse bate-papo tá muito gostoso, doutora Emiliane, mas a gente precisa ir para um breve intervalo. E na volta, mais perguntas para você. Fica aqui comigo no Mulheres na Paiquerê 91,7. Aqui o protagonismo feminino tem espaço. Paiquerê 91,7. Estamos de volta no Mulheres na Paiquerê 91,7. Hoje comigo a doutora Emiliane Favoreto, que é médica ginecologista e obstetra. E ela é especialista em fertilização in vitro. Ela é proprietária também da Clínica Mãe Londrina. E hoje a gente está batendo esse papo, tirando todas as dúvidas sobre esse tema maravilhoso que muitas mulheres desejam se tornar mães. E tem muitas dúvidas, né, em relação à idade, os tipos de tratamento. E hoje a gente escuta bastante essa questão da fertilização in vitro, que é essa forma também de mulheres que têm problemas com fertilidade se tornarem mães. Bom, a gente falou bastante coisa aí no nosso primeiro bloco, mas muita gente ainda tem dúvida, né? Principalmente de como descobrir se é fértil ou não. Como que é esse processo de exames? Tem alguns exames que são os mais importantes para avaliar essa fertilidade dos homens e das mulheres, doutora?
Sim, a infertilidade, ela é uma doença, né? Então, como qualquer doença, ela tem um modo da gente fazer um diagnóstico. Então, a gente sempre diferencia, assim, casais. Então, a mulher com menos de 35 anos é 1 ano de infertilidade, então, de tentativas de terem relações sexuais desprotegidas e todos os meses, né? Sim. Durante esse 1 ano não engravidou, deve procurar a ajuda do especialista de reprodução. E mulheres a partir dos 35 anos, a gente encurta um pouquinho esse tempo para 6 meses. É por conta daquilo que a gente já conversou sobre idade, tudo, vai diminuindo reserva ovariana, vai diminuindo qualidade ocitária. Aí já entra estilo de vida tudo junto também? Tudo junto também, exatamente. Então, na pesquisa inicial, casal, sempre é importante lembrar que nunca é a mulher sozinha. Então, a consulta no ginecologista, especialista de reprodução, é sempre do casal. Então, o homem, ele deve sim comparecer à consulta, porque existem, né, aqueles 40% aqueles fatores, né, masculinos fatores também. Masculinos. E começando pela parte do homem, é sempre muito mais fácil, como sempre, né? Fazer só o mas é o espermograma, é o exame principal pra gente investigar a parte masculina. Claro que se a gente encontrar algum fator, exames de sangue para avaliação hormonal, ultrassom também para ver se existe varicocele ou não, e até uma consulta com um urologista especialista em andrologia, né? Nessa parte de fertilidade para auxílio, né? E muitas vezes a gente vai precisar. Na parte feminina é um pouquinho mais... existem um pouco mais exames, né? A gente precisa avaliar a função ovariana. Sim. Então, são exames de sangue, que são exames hormonais, né? Exames sobre reserva ovariana, o antimileriano. Exames de vitaminas também, para ver como é que estão esse estilo de vida, como é que a mulher está como um todo. Um ultrassom transvaginal, para a gente avaliar a cavidade uterina, né? Então, se existe algum pólipo, algum mioma, alguma alteração uterina que possa estar causando essa dificuldade de engravidar. E um exame que é um pouco difícil de falar, mas é a esterossalpingografia, que é um exame que é feito com contraste intravaginal, ali pra gente avaliar a tuba uterina. Então, se a tuba uterina tá pérvia, para que ocorra o encontro do espermatozoide com o óvulo, né? Então, se ela estiver bloqueada por algum fator, a gente consegue avaliar nesse exame e aí já identifica que é um problema ali também. Bom, que os nomes aí são os nomes difíceis, né? Não vai nem repetir. Esse é bem difícil. Mas só até tirando uma dúvida, não é todo ginecologista que ele compreende dessas questões de reprodução, né? Então, é importante buscar um especialista dentro dessas questões que você falou, de período. Então, se durante 1 ano, de forma natural, esse casal... ele tentou engravidar, não conseguiu, então já é um estágio de alerta e deve procurar um especialista. Especialista, exatamente. Para as pessoas já com idade mais avançada, mais de 35, a gente diminui para 6 meses. 6 meses. E também lembrando, assim, que existem alguns fatores que nos levam a pesquisar um pouco antes também, né, de sinal de alarme. Por exemplo, mãe com menopausa precoce. Então, se sua mãe teve uma menopausa antes dos 40 anos, isso é um sinal de alarme para você fazer já uma busca, né, uma pesquisa sobre isso, já dar uma investigada para ver se você também não tem essa chance de ter uma menopausa precoce. Pacientes com endometriose também, né, que hoje em dia também o diagnóstico a gente está fazendo muito mais diagnóstico, a gente está pesquisando muito mais, né, essa doença, que também pode interferir na fertilidade, né, e então é importante buscar um pouquinho antes, a gente fala em 6 meses, independente da idade. Sim. E pacientes com ovulação muito irregular. Então, fica 3, 4 meses sem ovular, né, sem menstruar, por exemplo. Então, já busca um pouquinho antes, porque a gente já tem uma noção do problema, né? Então, a gente consegue ajudar com muito mais rapidez, não precisa ficar esperando esses 6 meses, esse 1 ano para buscar ajuda. Entendi. E tem alguma contraindicação fazer qualquer processo desse? Tem alguma, enfim, alguém que de repente tem uma doença, que daí não pode passar por um processo de fertilização? Depende muito das condições mais físicas de saúde em geral, né? Então, existem algumas pacientes, por exemplo,
pacientes que querem engravidar com ovodoação mais velhas, né, depois dos 45, dos 50 anos, precisa passar por um cardiologista ou que tem alguma uma condição, nem tanto da fertilização em si, mas obstétrica. Então, se ela tiver uma contraindicação de gestar, né? Porque a gestação, querendo ou não, ela é uma sobrecarga física muito grande, né? Então, alguma alteração cardíaca, alguma alteração que ela não possa gestar, aí sim é uma contraindicação. Mas nunca a gente vai fazer isso sozinho. Com a gente outros sempre vai com outros também. profissionais, com carta de autorização e tudo. E você comentou sobre a questão da idade. Tem uma idade máxima? Porque a gente viu aí recentemente até a Cláudia Raia, que se tornou mãe, né? Já com uma idade mais avançada. Tem uma idade específica, tipo, até 50 anos pode fazer, até 60. Não existe hoje em dia ainda não existe essa idade específica. Existe bom senso, né? De todos os profissionais. Mas é isso, a gente pode fazer... No entanto, que todo mundo esteja de acordo. Então, ela tem um obstetra que assine uma carta que possa fazer, que vai acompanhar, um cardiologista também, que ela tem condições. Então, é tudo meio que conversado com todo mundo. Ok. Então, olha, gente, você que está ouvindo, tem esperança. Se você ainda não se tornou mãe. Porque a gente percebe, até por questão do estilo de vida, hoje as mulheres estão cada vez mais deixando isso mais pra frente, né? Da hora que eu me realizar profissionalmente conquistar alguns sonhos, aí eu vou ver pra maternidade. E a gente percebe que o tempo tá passando muito rápido. Muito rápido. Quando você vê, você já fez 40, fez 45, fez 50, né? Exatamente. Eu, por exemplo, já tenho 4 filhos, vivi todas as gestações de forma natural. Na verdade, nunca tive esse tipo de problema, o inverso, mas tenho pessoas muito próximas que viveram e a gente sabe que realmente tem mulheres que querem viver esse sonho e às vezes não é possível, né, de forma natural. E hoje a medicina, ela tá cada vez mais avançada, Exatamente. Né? Hoje, quais são esses tipos de tratamento disponíveis para reprodução assistida no Brasil? Porque a gente sabe também que muda muito, né, às vezes... algumas coisas que são faladas no Brasil, os tratamentos que tem aqui são diferentes da Europa ou até dos Estados Unidos. São técnicas, né? Acho que um pouco diferentes, mas a gente sempre separa a reprodução em dois montinhos, assim, né? Então, a baixa complexidade e a alta complexidade. Baixa complexidade é tudo que o embrião é formado dentro do corpo da mulher. Então, ou é um coito programado, né? Então, assim, aquela paciente que não ovula direito, tem uma menstruação muito irregular. Então, a gente consegue ajudar ela com baixo custo, baixo uso de medicação, só para ajudar ela a ovular, controlar essa ovulação e fazer com que eles tenham relação nos dias certos, né, ali da ovulação. E muitas vezes é um problema só de encontro de agenda, né, a gente fala. Então, ou o marido mora fora, a gente precisa acertar essa questão da ovulação com a relação sexual e muitas vezes dá certo, né. Então, a gente tem também a inseminação intrauterina, que também é um de baixa complexidade, que é indicado para casais onde tem um leve problema de fator masculino. Então, o espermatozoide, ele tem uma baixa concentração, alguma coisa ali não muito grave, mas que a gente consiga processar esse espermatozoide, melhorar a qualidade do espermatozoide numa máquina, no consultório mesmo, e fazer esse coito, esse namoro programado junto com a inseminação. A gente pega o espermatozoide e coloca dentro do útero da mulher. Então, é um caminho meio caminho andado ali, né? Sim. Com esse processamento do espermatozoide. E aí tem todos os de alta complexidade, que daí são feitos no laboratório. Então, tudo que acontece, a fertilização, então, o encontro do espermatozoide com o óvulo no laboratório é de alta complexidade. E aí vem a FIV, né, que é a fertilização in vitro, que a gente já conversou, e a inseminação, daí que a ICSI, né, que daí a gente coloca o espermatozoide dentro do óvulo. Então, são esses dois que a gente tem daí de alta complexidade. Mas são vários caminhos. São vários que são decididos conforme também, né... Durante a consulta, Durante a consulta. Exatamente. Então, ou os exames, depende de como está esse paciente, exatamente. Né? Então, depende do que a gente tem dos exames, né? Então, assim, da idade da mulher, isso tudo conta, né? E uma conversa também, isso sempre é discutido, risco-benefício com as pacientes. O que vai ajudar mais,
mas a gente sempre informa a porcentagem, qual é a chance de gestação de cada procedimento, né? O quanto a gente pode fazer de baixa complexidade, que a gente não vai ficar fazendo 1 ano de baixa complexidade, né? Então, quanto a gente pode fazer, se ela teria benefícios para isso ou não, ou... teria benefícios para isso ou não, ou se a gente já parte direto para alta complexidade. Então, tem mulheres que preferem, né, passar, e que é bom até emocionalmente passar pela baixa complexidade para depois virar uma alta complexidade alguma hora, né? Mas isso tudo é decidido sempre com o casal, né? A gente sempre apresenta as opções. E eles vão avaliar. Existem algumas coisas que são, né, assim, tem as 2 trompas bloqueadas. Não tem como a gente fazer, tem que fazer fertilização. Existem algumas indicações certeiras, né, que a gente precisa ir para alta complexidade. E as outras a gente vai avaliando junto com o casal, com todo o contexto clínico, o que seria melhor, o que seria pior, e é uma decisão em conjunto, sempre médico e paciente. Olha que bacana. Bom, a gente também tem ouvido nos últimos tempos esse empoderamento feminino e as mulheres independentes, né? Exatamente. Tem também essa opção da fertilização in vitro ser indicada não só para casais, mas também, tipo, mulher que é solteira e ela decidiu ser mãe solo, por exemplo. Ou até agora, a questão que se fala bastante, os casais homoafetivos. Então, é indicado também para Com certeza, são casos super especiais, né? Então, pacientes até que congelaram já óvulos e querem ter reprodução independente. Existem bancos de sêmen, né, para isso acontecer de forma independente, tanto do Brasil quanto do exterior, com características, né, do homem. Então, dá pra gente pegar algumas características que queira tudo e conseguir o espermatozoide. E para casais homoafetivos também, né, tanto masculino quanto feminino, a gente consegue ter essa possibilidade de realizar sonhos, né? De formar famílias super legais, né? Já tive também casais assim, que é muito gratificante de ver, assim, a família sendo formada. Você comentou até que dá para escolher, então, por exemplo, se eu quero ter digamos assim, quero ser mãe solo. E aí eu posso escolher as características do meu filho, então. Você consegue pegar a característica do sêmen, né? Tipo, altura, cor de olho, essas coisas a gente consegue ver. Olha, não que vá sair assim, né? Porque sempre tem o seu gene, né? Junto com o gene do pai. Sim, então, mas pelo menos você sabe, é alto, tem os olhos claros. E dependendo dos bancos, tem mais informação ou menos, né? Então, daí depende. E essa questão de informação vai além também dessa só análise de cor de pele, cor dos olhos, doenças também. Então, por exemplo, para esses bancos é feita uma análise. Uma pré-análise. E do que é feita essa análise? De principais doenças? Então, assim, são pacientes candidatos elegíveis para doação, né? Que não pode ter doença crônica, que seja geneticamente passada, né? De geração para geração. Agora, questões menores, assim, não, né? De pressão, essas coisas aí, não. Doenças, digamos assim, consideradas mais graves. Mais graves, também, né? exato. Entendi. E uma coisa também que você citou, dessa procura, né, que o casal tem e decidiu, enfim, ir por esse caminho, não só da fertilização in vitro, mas quando decide se tornarem pais, né, decidiram tentar uma gravidez. A questão emocional, ela também interfere nesse processo ou não? Ou não é, assim, determinante? Interfere bastante, né? Não é um determinante para a reprodução, assim, de gravidez, né? Não é aquele relaxa que engravida, né? Que bastante gente fala, né? Muita gente que fala, vai viajar que dá certo. Tem muitas vezes, a gente fala, assim, numa alteração
mais central da ovulação por conta de estresse, né? Então, qualquer que seja o tipo de estresse, isso é considerado um estresse. Então, pode alterar, sim, a ciclicidade do seu ciclo menstrual, podendo atrapalhar a ovulação. Isso a gente tem. Mas a gente vê muito mais um peso emocional com o casal, né? Então, não deixar o casamento muito pesado por conta disso. Porque a gente sabe que a decisão de ter filho já é muito importante, né? Então, a gente, quando decide ter filho, é uma decisão que foi tomada com muito pensamento, muito planejamento. E é o que a gente falou, a gente sempre quer pra ontem, né? E aí começa a não acontecer, aí começa a ter que ter relação nos dias certos, né? Então aí começa a ficar uma relação um pouco mais pesada. E isso eu sempre bato no consultório, não deixe, é difícil acontecer, né? Mas não deixe isso pesar o casamento de só falar sobre isso, né? Então, só conversar sobre gestação. Só, meu Deus, vamos engravidar, vamos ter relação hoje às 8 horas, tudo programado, que para nós mulheres é um pouco mais fácil, né? Sim. A gente consegue ter esse jogo de cintura. E eu vejo que para muitos homens isso é um pouquinho mais complicado, né? De ter esses horários marcados. Mas... E aí começa a gerar essa frustração. Essa frustração, exato. De aí... mês a mês, né? Uma frustração sempre mensal. E aí tem que esperar mais um mês. Mais um mês. E parece rápido, depois que você engravida, né? Ok, mas enquanto você tá com o processo, é muito pesado você, todos os meses, menstruar. Então, é aquela coisa que, será que eu vou? Será que eu não vou fazer teste? Não vou fazer teste? E sempre que possível, acompanhamento psicológico em conjunto, quando achar que já chegou na hora. Não deixar passar, né, dessa hora, porque acaba pesando. Já vi casais estremecerem muito por conta disso, né? E sempre uma ajuda psicológica, assim, de conversa é super importante. Bom, é até importante você falar isso, a questão, né, as emoções, né, porque hoje o estresse, como ele pode realmente, não é que ele vai influenciar, mas nós somos únicos, né? Exatamente. Então não tem como, você estressando, você vai acabar se tornando mais difícil ainda, né? Exato, mais difícil ainda, exato, mais pesado o processo. E é importante deixar isso leve. Bom, a gente precisa ir para um breve intervalo, doutora, mas eu gostaria até de deixar uma pergunta, mas gostaria que você respondesse no retorno. Essa questão das emoções, tem algo que dá para o casal fazer para que esse momento se torne mais leve? Mas é depois do intervalo. Tá bom. Fica aqui comigo no Mulheres na Paiquerê 91,7. Aqui o protagonismo feminino tem espaço. Paiquerê 91,7. Voltamos no Mulheres na Paiquerê 91,7 e este é o último bloco do nosso programa. O tema de hoje é sobre o sonho da maternidade, como que nós mulheres enfrentamos esse grande desafio que é a fertilidade, né? Hoje, cada vez mais, as mulheres estão deixando esse momento de se tornarem mães cada vez mais tarde, e isso implica em vários fatores. Bom, eu deixei uma pergunta antes do intervalo sobre essa questão de viver esse momento de infertilidade, né, de buscar esse tratamento, e a gente estava falando sobre essa questão emocional, não é mesmo, doutora Emiliane? Isso. Como é importante os casais terem esse momento quando, né, se tornam, desejam se tornar pais, mas como isso precisa ser trabalhado neles, porque as emoções, o estresse pode também influenciar. E eu tinha deixado uma pergunta, né, antes do intervalo, como que a gente consegue fazer isso? Porque é um momento de muita ansiedade, de conquistar isso logo, de viver esse momento, que é um sonho, né? Sim. E diferente de outros sonhos que a gente tem, a gente não consegue ter o controle total, né? Não tem nada. Parece que é fácil, Parece né? que é fácil, mas não é. Mas não é. E como fazer isso para se tornar mais leve, menos estressante? Olha, é difícil, principalmente para as mulheres, né? Eu acho que a mulher, ela acaba por ter todo esse processo nela, né? E ela saber quando ela tá grávida, quando não tá, quando vai menstruar, não vai. Quando tá ovulando, não tá. Então, fica um pouquinho mais pesado. Eu acho que fica muito a parte do homem também, estar presente nisso. Ajudar para ficar mais leve. Eu acho que para ficar mais leve, o homem tem que estar muito presente. Ele tem que querer muito
tanto quanto, e conversar muito. Então, a conversa dentro do casal, eu acho que é uma das coisas principais, assim. Então, os dois serem o homem também não cuidar muito, não cobrar muito, né? Cuidar da mulher e falar assim, olha, eu tô aqui, né? Entender que é um processo difícil, né? Não entender que é só, né, ter relação e engravidar, não é assim. E a culpa não é da mulher, porque às vezes o homem fala, poxa, mas... Também faz parte ali, né? Por mais que ele faz parte, mas como você falou, parece que a obrigação se torna sempre da mulher, né? Se não consegue, a culpa é da mulher. Exatamente. E aí ela vai se cobrando, ela vai se estressando cada vez mais, a ansiedade vai acumulando. Aumentando mais, exatamente, acaba afetando em todas as áreas. Trabalho, casamento, família, né? Sim. Tudo fica mais difícil. Mas eu acho que o homem ter um companheiro do lado mesmo que entenda isso. Então, por isso que eu acho importante a consulta pré-concepcional. Mesmo que você não vou tentar começar a engravidar. Vai antes os dois na consulta com o ginecologista, né? Façam os exames de rotina mesmo, tranquilos, e conversem sobre esse período. Sim. Entendam que não é fácil, entendam como é a ovulação, quando que tem que tentar ter relação. Não é o mês inteiro que a gente é fértil, né? São só nos dias da ovulação mesmo. E o homem estar ali para a mulher, entendendo que não colocando esse peso a mais em cima, conversando muito, né? Os dois têm que ter esse diálogo aberto dos dois lados. E tentar, né? Assim, é difícil falar o que vai fazer mais leve. Cada casal tem uma rotina diferente, né? Viajar faz muito bem, né? Não é só viajar que relaxa, né? Mas pelo menos vocês têm mais tempo de ter relação, por exemplo, né? Não fica tão ligado na rotina do dia a dia, de chegar correria, cansado, né? Em casa, né? Não querer pensar em outra coisa. Então, isso é bom por conta disso. Porque deixa mais leve, o estresse diminui. Uma comida gostosa, né? Então, sair pra jantar, fazer coisas de casais que cada casal aí tem sua dinâmica diferente. Eu até convidei, né, você para falar sobre o tema, porque as pessoas, quando a gente fala sobre esse sonho da maternidade, parece que é muito simples, mas a gente sabe que hoje não é que é tão desafiador, mas para algumas pessoas sim. E estar também com bons profissionais é muito importante, né? Com certeza. Até a Clínica Mãe tem esse trabalho com multiprofissionais para a gente entender como é complexo, exatamente, né? De ter uma nutricionista especializada para acompanhar. É super importante esse acompanhamento. Até que a gente falou da questão do estilo de vida, alimentação até no pré-concepcional, assim. Tô pensando em engravidar daqui 6 meses. O que eu daria de dica? É uma nutricionista boa, passar no ginecologista, claro, fazer o exame de rotina, pegar uma nutricionista boa para suplementação, já otimizar a vitamina, né? Tentar entender o que vai melhorar suas chances de gravidez, diminuir. Ali eu vi que vocês envolvem vários profissionais, né? Tem nutricionista, endócrino, urologista. A gente tem o doutor Arnold, ginecologista. Isso, a gente tem ginecologista, tem a Masto também, né? Que trabalha ali junto com a gente. Mas esse acompanhamento multidisciplinar é extremamente importante, é o que dá mais resultado, assim. Só desses ajustes, antes de você tentar engravidar, né, começar as tentativas, às vezes encurta um período muito grande no seu positivo. E também investimento, né? Investimento. Uma economia grande. Que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, especificamente sobre isso. Bom, mas falando agora sobre esse acompanhamento após a FIV, há algum cuidado especial que a mulher precisa ter depois que ela conseguiu fazer esse processo de inseminação artificial? Existe sim, uma gestação, um positivo pós-FIV, ele requer um pouquinho mais de cuidados, questão hormonal. A gente faz uma suplementação hormonal maior, então a gente dá hormônios externos mais do que mais não, né? Muito mais do que uma paciente que engravidou naturalmente. Então, progesterona, estrogênio, isso tudo é feito durante esse depósito beta. E ela é acompanhada com agente da reprodução até umas 12 semanas. Daí a gente vai manejando essa medicação, vai retirando as medicações gradativas. Depois a gente fala que ela tá de alta pro pré-natal, né? Daí ela vai fazer o pré-natal. A partir de quando, então? 12 semanas. Ela já pode ter o obstetra dela, né? Sim. Mas até 12 semanas a gente vai fazendo o acompanhamento em conjunto por conta das medicações. Sim. E também risco de sangramento, essas coisas de primeiro trimestre que elas ficam... claro, da ansiedade toda do processo, engravidei, e agora? Daí a ansiedade cresce um pouquinho também, né?
E dos riscos da gravidez pós-fertilização, hoje em dia existem os protocolos de implantação do embrião, eles já são mais amigáveis com a gestação, então a gente faz eles já pensando num risco obstétrico menor, mas de risco que a gente tem de principal é aumento da pressão, né? Então, hipertensão gestacional, bebês pequenos para a idade gestacional, então aqueles bebês que não se desenvolvem muito bem. Parto prematuro também está relacionado. Mas tudo isso a gente consegue contornar e fazer um bom acompanhamento e evitar muito dessas doenças com o acompanhamento de pré-natal bem feito, né? Então, o uso de algumas medicações, elas são indicadas para pacientes que fazem fertilização para redução de risco de aparecimento de algumas doenças, né? E o acompanhamento normal. É um pré-natal normal, claro que a gente sempre fica de olho. Depois atividade física, alimentação saudável. Tudo liberado. Exatamente. Ah, sim. É importante falar isso porque as pessoas... Eu já até ouvi de algumas pessoas, não, mas depois tem que fazer repouso até o final da gestação. Não precisa, não necessariamente. É uma gravidez, a não ser que tenha também algumas condições, algumas condições especiais para viver aí dessa maneira daí durante a gestação, Exato, né? como qualquer outra gestação, né? Claro que existem esses sinais de alarme que a gente tem que ficar atento que a porcentagem de chance de você desenvolver durante a gestação pós-FIV é um pouco maior do que em gestações naturais, mas em todas elas podem acontecer. Em todas você pode ter que ficar de repouso, mas é uma minoria, né? Então, hoje em dia a gente já sabe ainda mais essa questão da atividade física. Muita gente para de fazer atividade física na gestação, principalmente no primeiro trimestre. Hoje em dia já é super contraindicado, né? Então, assim, tem que fazer atividade física. Então, de novo, é super importante, principalmente na gestação também. Sim. E eu vejo, você está gestante de 26 semanas. Isso. E eu vejo que você também leva bastante isso, né? Da questão da alimentação saudável, da atividade física. Mesmo tendo uma vida agitada, com plantão em hospital e tudo, né? Então não tem desculpa, não é mesmo? Não tem. Mas assim, a gente sempre fala, tem que continuar. Eu falo isso para os pacientes também. Eu não quero que ninguém vire atleta, nem maratonista, nem crossfiteira durante... Crossfiteira, né? De fazer... Coisas muito intensas. Muito intensas, mas pode fazer crossfit. Mas tem que estar acostumado já a fazer alguma coisa para você conseguir continuar ela durante a gestação, né? Claro que tem umas ressalvas, né? Sim. Então, existe limite de frequência, existe algumas coisas que você vai conversar com o seu obstetra que você vai poder fazer ou não. Mas a maioria das coisas podem, o que a gente não pode é mergulhar com cilindro e fazer escalada pelo risco de queda. O resto, correr, se você corria já pode, se você fazia crossfit pode, se você nadava pode continuar nadando, então não tem tanto problema assim. Legal. E tem uma questão também que as pessoas falam bastante sobre esses tipos de tratamento que falam sobre a questão dos investimentos, que não é um tipo de tratamento muito acessível, né? Porque também envolve várias questões dentro desse tratamento. Mas tem alguma alternativa que é mais econômica ou até mesmo algum programa de apoio em algum caso? Ainda não é coberto nada pelo SUS, né? Nessa parte de reprodução, de tratamento. Então, é o que você falou, envolve muita coisa no valor final desse processo. É um processo um pouquinho mais caro. A medicação ainda é muito cara, porque é importada. Então, a questão do dólar, tudo isso acaba afetando um pouquinho o valor do processo todo. Mas existem programas de ovodoação, né? Então, que você pode fazer o seu processo de fertilização custeado com a ajuda de outra família que queira seus óvulos, né? Então, assim, para você doar óvulos, você acaba ganhando um benefício. Então, ou é o valor de todo o procedimento, depende do lugar. Daí que você for fazer, ou do valor das medicações do processo todo. Que aí você consegue fazer sua fertilização e doa metade dos seus óvulos para alguém que já está predestinado, né? Que ali escolheu. Que interessante. Bom, e com toda a sua experiência aí, que você já deve ter vivido muitas situações, muitas histórias, né? Principalmente de superação para passar por esse momento. Ou até chegar ao momento da conquista mesmo. Teve algo que te marcou durante esse processo?
De todas, acompanhando assim, essas pacientes, famílias? Assim. Todas as famílias marcam de certa maneira, né? A gente acaba se apegando porque o contato é muito próximo, né? A gente conversa durante o processo quase todos os dias, então são exames, e é mandar exame, volta exame, é conversar também, essa questão mental a gente acaba conversando bastante sobre isso, então a gente acaba ficando muito próximo, né? Mas do último ano aqui, que eu tenho uma família muito especial para mim, que conseguiu engravidar foi na primeira fertilização dela, mas ela já tinha tentado várias outras coisas em outros lugares, né? E ela veio pra mim também bem machucada, já de coisas, de palavras meio ditas, né? De tudo. E difícil de tirar dela coisas no começo, assim. Porque é uma mais frustração, fechada, né? Exatamente, mais frustrada. E acho que com a gente, né? Com as consultas todas, a gente conseguiu uma relação muito boa. E o legal é a confiança, né? Que eles têm uma confiança muito, muito legal na gente. E quando a gente indicou a fertilização mesmo, eles aceitaram e conseguiram engravidar na primeira. Foi bem legal, foi um processo bem legal. E também dos negativos, né? Então, acho que esses acabam pegando bastante a gente também. Que até a Paula, que é minha sócia, ela tem muito mais chão que eu aí nessa jornada. E ela sempre conversa comigo mesmo dos negativos, dos que não deram certo. E ela é incrível, certo, né? Ela demais ela. Então, um beijo, viu, doutora Paula? É verdade, um beijo, Paula. E ela consegue... E acho que é só com o tempo mesmo que a gente vai criando essa A experiência mesmo da própria profissão, exato. né? E os negativos, eles vêm, né? Então, tem que saber lidar com os negativos. Eu acho que é a coisa que mais me marca. De famílias chegarem com toda a expectativa. E fertilização, infelizmente, não é 100%. Porque parece, né? Não tem como dar errado. Você juntar um óvulo, um espermatozoide Você tá fazendo todo aquele processo. Coloca lá, como é que não vai dar certo? Mas a gente tem a porcentagem de 60%, 70% também de acerto nesse processo. Que é alto, né? Que é melhor, muito melhor, mais alto do que gravidez. Só que tem os 30% que ainda não vão dar certo. E é lidar com esse não dar certo e sempre eu falo, não desista, né? Então, acho que essa é a mensagem que eu mais gosto de passar, é que é na insistência que a gente consegue fazer com que a gente tenha o sonhado, né, o positivo, o bebê no colo, que a gente chama, que é na insistência. Às vezes não vai ser de primeira, né? Então, às vezes vai precisar de mais algumas vezes pra gente conseguir isso. Mas se o sonho é esse, não pode desistir, né? E como que é hoje, pra finalizar, você grávida, né? Médica, ginecologista obstetra, especialista agora em reprodução. Como é pra você? Mudou a sua forma de compreender e às vezes até se colocar no lugar dessa mulher que tem o sonho de ser mãe? Mudou muito porque eu passei por 8 meses, né, de tentativa de gestação. Achei que ia ser fácil, como todo mundo. E a hora que começou a acontecer, eu vi que não era. Então, tentar engravidar e ver essa frustração mensal de não conseguir, me coloquei muito mais no lugar delas. E acho que a gente consegue trocar muito mais no consultório. Então, eu consigo conversar e acolher elas de uma maneira muito melhor. Então, eu também já tive um aborto, então isso, né, depois de todo esse processo, tentei 8 meses, tive um aborto. Isso também me ajudou também a mudar totalmente minha visão de tanto consultório quanto plantão. Muda muito, né? Isso acaba mexendo muito com a gente. E mexe muito com as emoções. Exatamente. Eu acabei fazendo um tratamento de baixa complexidade, que foi o coito programado, e engravidei no coito. Então, eu falo assim, não desista, é a principal. E viver esse sonho sendo ginecologista é muito difícil, porque a gente sabe tudo que pode acontecer, então a gente sempre fica com o pezinho atrás, mas é muito gostoso, que legal. Uma delícia. Ai, que bom. Que lindo.
adorei ter você aqui hoje, tirar todas as dúvidas. Eu sei o quanto é importante para tantas mulheres se tornarem mães, né? É realmente um sonho e a gente sabe que é algo que não dá pra gente controlar, né? Não dá. É mas uma chave que vira falo mesmo. Que vocês são anjos, né? Escolhidos por Deus para ajudar mulheres nesse processo. Então, queria só agradecer mais uma vez a sua presença, compartilhar todo o seu conhecimento com a gente, né? E toda essa sensibilidade, esse cuidado que você tem com as pacientes, né? O quanto é importante nesse processo. Gostaria que você deixasse suas redes sociais, doutora Emiliane. Porque eu sei Instagram. que você posta ali conteúdos muito interessantes, né? Posto pouco, mas posto. @doutora.Emiliane Favoreto. Tá, e daí a Clínica Mãe também, né? Clínica Mãe também, Londrina. Clínica Mãe Londrina. Você tem alguns conteúdos ali também. A gente tem bastante conteúdo lá na clínica também, daí tem de todos os profissionais. Aí se vocês quiserem dar uma passadinha lá para conhecer o rostinho, né, de cada um. E às vezes com a voz não dá muito para saber, mas aí a gente tá por lá. Obrigada. Obrigada a você, obrigada pelo convite. E você, mulher que tá ouvindo agora, saiba que toda essa informação você pode também ouvir novamente, compartilhar com uma amiga. Os nossos programas, eles ficam no canal do YouTube da Rádio Paiquerê 91.7. Então, se você gostou e quer compartilhar com aquela amiga, alguém que deseja engravidar, compartilhe o link, depois o nosso programa fica hospedado lá no nosso canal do YouTube. Bom, chegamos ao final de mais um programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Comigo, Cris Magaldi. Aqui o protagonismo feminino tem espaço. Agora se fica com o Rádio Show com o Cristiano Pereira, com aquela programação musical deliciosa para deixar o seu sábado aí muito mais gostoso. Eu agradeço a sua audiência e eu te espero até o próximo sábado. Tchau, tchau, pessoal. Todo sábado, à 13h, na Paiquerê, nosso encontro marcado no programa Mulheres na Paiquerê 91,7, com Cris Magaldi. A cada semana, um bate-papo com uma ou mais convidadas especiais. Acompanhe a programação do Mulheres pelo nosso Instagram, @Paiquerê 91.7. Os programas ficam à sua disposição no canal da Paiquerê 91,7, no YouTube.